O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez somos-nos confrontados em responder: E vós, quem dizeis que eu sou? Como disse na missa que rezei hoje pela manhã, este evangelho retorna com muita frequência na proclamação litúrgica ao longo do ano, porque muito provavelmente foi algo que impactou a vida dos discípulos de Jesus. E isso faz com que ele esteja presente nos 3 evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sim, o mesmo junto de ótico, visão. Então tem a mesma visão. São os 3 evangelhos que têm os mesmos eventos narrados, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. João narra eventos singulares. Alguns estão presentes nos 4 evangelhos, mas narra com outra perspectiva, com outro olhar. E por isso ele volta hoje, porque ao longo da semana lemos os evangelhos durante a vida pública de Jesus na íntegra. Já lemos o evangelho inteirinho de Mateus, já lemos o evangelho inteirinho de Marcos, e agora estamos lendo o evangelho de Lucas. Mas, fazendo uma leitura espiritual disso, o que eu fico tentando indagar a mim mesmo é: por que temos tanta dificuldade de reconhecer de fato quem é Jesus? Porque se uma coisa volta com muita frequência na nossa vida, é porque, na verdade, isso precisa ser aprendido de uma maneira mais intensa. A gente não repete a mesma lição na escola mais de uma vez se aquilo não foi aprendido por nós. A tônica da nossa vida de cristão precisa ser esta resposta: quem é Jesus para nós? Porque se a gente não entende quem é Jesus, se a gente tem uma visão distorcida de quem é Jesus, não só a nossa salvação está comprometida, mas a felicidade nossa está em xeque. Se a gente não entende quem é Jesus, nunca nós vamos conseguir construir esse edifício espiritual que o próprio Deus quer que edifiquemos. Como disse eu ontem à tarde, a partir da leitura primeira que escutamos hoje do profeta Ageu. Narra-se a construção de um templo depois de ter sido devastado pelos inimigos. Aí podemos até pensar, às vezes a casa interior nossa está em ruínas, seja pelo medo, seja pelos fracassos e frustrações, seja pelo desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? E às vezes, falo de mim mesmo, até eu tenho hora que me sinto desanimado. Falta energia, falta força. Não é por falta de fé. É porque às vezes
nós deixamos que os inimigos externos roubem aquilo que há de mais precioso dentro de nós. A alegria, o sentido de viver, as preocupações do mundo, as preocupações da casa, da família, do trabalho, vão sugando ao pouco as nossas forças, e tem hora que a gente nos percebe assim, em ruínas. E aqui está a misericórdia infinita de Deus. Deus não nos ergueu, Deus não nos deu vida para sermos aniquilados, para vivermos devastados, seja pelo pecado, seja pelo mundo, seja pelos nossos desejos. Deus nos ergueu para brilharmos no mundo como um luzeiro de salvação. A grande polêmica em xeque na primeira leitura é como reconstruir o suntuoso templo de Jerusalém que foi devastado pelos babilônios. Não sobrou pedra sobre pedra. E aí, reconstruir requer muito mais esforço do que construir. Quando a gente começa do zero, a gente até tem ânimo para ver a coisa de pé. Mas quando a gente tem que reconstruir, a gente precisa não só de muito mais investimento, pensemos propriamente numa reforma de uma casa. Construir é muito mais barato do que reformar. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma disposição, porque a gente já sabe o resultado final previamente. A construção a gente fica doido para ver o resultado pronto. Mas a reconstrução, se a gente não tem um bom motivo, nunca que acaba. Aí vira órgão público mesmo, vai empurrando com a barriga, quanto mais demorar, melhor fica, porque exige menos de nós. Digo isto porque o nosso edifício interior foi construído numa rocha firme no dia do nosso batismo. Ali foi lançado o fundamento, o alicerce firme que é o próprio Cristo. Mas às vezes nós deixamos ao longo da vida que muitas coisas vão nos estragando. E é preciso reconstruir. É preciso deixar que Deus complete a obra começada. E completar esta obra começada só se vai ser possível se nós estivermos dispostos a acolher Jesus como Ele é. E o que Ele é? Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um psicólogo. Jesus não é um milagreiro. Jesus também não é coaching, que agora está na moda, né? O autoajuda aí. Jesus também não é um revolucionário sociopolítico que veio para fazer política, nem para transformar a sociedade, como muitos pensam. Jesus é Deus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente só consegue ter esta compreensão quando a gente está disposto a tirar um tempo da nossa vida para fazer isso que Lucas nos diz no início do evangelho de hoje. A estar com Ele num lugar à parte, para deixar que Ele complete em nós a obra começada. Hoje, meu irmão e minha irmã, o pontapé que nós precisamos dar para continuar edificando o templo do nosso coração, a habitação de Deus em nós, é exatamente esse. Reajustar a nossa meta para responder quem é Jesus. Qual o lugar que Ele ocupa? Qual é o papel dele na minha vida? E respondida com sinceridade esta pergunta, só nos basta uma coisa: refugiar-nos em Deus. Sabe por quê? Aqui, enquanto o povo estava lá discutindo na primeira leitura sobre como que ia construir o templo, como que ia fazer, se ia ter dinheiro, se não ia ter dinheiro, se ia ter prata, se não ia ter prata, Deus chamou o profeta e fez eles lembrar um negocinho, tipo assim: aqui, vem cá, deixa eu contar um negocinho para vocês. Quem é o dono do ouro e da prata? Sou eu. Para dizer hoje, para mim, Padre Felipe, para quem está de coração aberto para acolher a mensagem dele, ele está dizendo assim: aqui, quem vai reconstruir toda a ruína da nossa vida
Sou eu. Não precisamos preocupar. Não precisamos ficar calculando. Basta apenas uma coisa: esperar em Deus. Confiar em Deus. Buscar refúgio no Senhor. Os inimigos podem até investir contra nós, nos perseguir, como o salmista canta. O perverso e o mentiroso pode falar, difamar, mas é o Senhor quem edifica de fato a nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, responder à pergunta quem é Jesus é o caminho inicial para a gente aprender a confiar em Deus. Porque quando a gente consegue olhar para Jesus e vê-lo como Deus, a gente é capaz de ver a profundidade do amor de Deus que não desiste de nós. A gente entende o sofrimento com outra ótica. A gente entende as dificuldades a partir do amor. E aí somos capazes, de fato, de ir ao altar do Senhor, Deus da nossa alegria, para deixar Ele completar em nós a obra que Ele começou. E até que nós possamos ser, de fato, um monumento da misericórdia de Deus. Este é o desejo dele. O desejo mais profundo do coração de Deus é que a nossa alma seja ornada com a mais bela prata, com o mais refinado ouro, que são as virtudes e a santidade, para que a gente possa refulgir no mundo como um estandarte, a força do amor de Deus, que se deixa encontrar desde que nós estejamos dispostos a irmos no recândido, no silêncio, no escondimento, ter um tempo para encontrarmos-nos com Ele. Que hoje nós nos aproximemos de Jesus e que a pergunta inquieta dele desinstale o nosso coração para continuar a nossa construção do nosso castelo interior até o dia em que pudermos habitar na morada dele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor